Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Ronaldo Souza e este é um canal que a gente criou para discutir e apresentar assuntos diversos sobre gestão de empresas, sempre fazendo um recorte mais regionalizado dos temas mais variados e sempre atuais. Hoje, para falar sobre segurança de dados e segurança de TI, e também o tema do momento, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, nós vamos receber João Soriano, um especialista no assunto, um profissional extremamente experimentado, um consultor com mais de 30 anos de experiência e atuação em todo o mercado nacional. João, eu queria começar aqui externando o meu agradecimento a você por compartilhar conosco um pouco da sua expertise e do seu conhecimento sobre o tema. Obrigado, boa noite, Ronaldo. É uma honra estar aí falando um pouco sobre esse tema no assunto, sobre esse tema no seu canal. Você que é um profissional altamente destacado e também fazer parte de um seleto grupo de profissionais que você sempre convida para proferir um pouco da palavra. Boa noite a todos. Tá? É sempre um prazer, João. E para a gente começar aqui, né, eu falei aí na introdução, né, que você é um profissional que atua tanto com segurança de TI como com segurança de dados. E eu queria que, para iniciar, você fizesse uma distinção sobre o que é uma coisa e a outra. Veja, muito se fala hoje em dados, proteção de dados, até por conta da lei, né? Mas eu costumo dizer que segurança tem 3 guarda-chuvas, vamos dizer assim. Eu faço sempre essa comparação. Existe a segurança de TI, que é basicamente o uso de tecnologia para proteger o dado. Existe a segurança de informação, que são processos de segurança, controles para também proteger a informação. E existe a segurança de dados ou segurança da privacidade. São 3 guarda-chuvas. Privacidade, ela está inserida dentro desse contexto de segurança da informação, segurança de TI, respondendo àquilo que, na área de segurança, nós entendemos como confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação. Então, mais uma vez confirmando, existem essas 3 seguranças da informação, de TI, que é só tecnologia utilizada para proteger, e a própria segurança de dados ou segurança de privacidade, ok? Ok, João. Acho que aí ficou bem explicado aí a distinção ou até mesmo a composição das seguranças que existe dentro desse universo de TI. E a gente sempre fala aí sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente, ao buscar implantar esses requisitos e essas exigências governamentais, a gente pensa que é só chegar e implementar, mas existe uma série de pré-requisitos que devem ser observados para você poder implementar a Lei de Segurança de Dados. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses pré-requisitos para a gente situar um pouco aqui a nossa audiência. A Lei Geral de Proteção de Dados é um assunto relativamente novo no Brasil. Ela pode entrar em vigor, inclusive, amanhã. Mas os pré-requisitos são o seguinte: você, sem segurança da informação, não tudo de segurança da informação você é obrigado a ter na empresa, apenas alguns processos, mas como pré-requisito básico, você tem que ter segurança da informação e, consequentemente, segurança de TI. Repetindo mais uma vez, o uso da tecnologia, tá? Então, para mim, para as empresas fazerem uma jornada para atender a LGPD, ela tem que ter a segurança de informação e tem que ter a segurança de TI. Isso é o pré-requisito básico. Só para vocês terem uma ideia, a lei, a LGPD, ela consta de 50 artigos em 10 capítulos,
tá? E ela exige, no mínimo, que você implante 34 processos de controle de segurança na empresa, usando ou não determinadas tecnologias. Então, esses são os pré-requisitos básicos. Quando a gente fala desses pré-requisitos, né, a gente observa e a literatura aí ela apresenta que a segurança de TI exige um leque muito maior de controles do que esses 34 que a LGPD exige. Sim. Como é que esses controles estão estruturados? Veja, a segurança da informação pressupõe 12 domínios ou 12 áreas de controles e processos. Essas áreas ou processos, eles possuem na totalidade 114 controles, ok? Não é obrigado nenhuma empresa a ter todos os 114 controles. Isso vai muito da aceitabilidade de riscos que a empresa quer correr. Mas para atender a LGPD, você precisa, é uma melhor prática no mercado, você pelo menos implantar ou começar a implantar 34 controles, ok? Certo. Desses 114. Aí, quando a gente fala dessa gestão de risco, de quanto a empresa está disposta a assumir riscos, esses riscos que você coloca aí, para o público ou para os empresários de portes menores, que riscos são esses que eles estão expostos ao não observarem, pelo menos aqueles controles mais imediatos, mais necessários? Que riscos são esses que eles estão expostos? Existem dois riscos. Toda informação, todo dado pessoal, ele está dentro da empresa em uma série de dispositivos. Então, falando de riscos para dados pessoais, para a proteção dos dados pessoais, que é o que nos interessa no assunto LGPD, existem dois grandes riscos. O risco de violação é um risco de ataque interno dentro de uma empresa. A violação, ela pode ser intencional ou não. Um colaborador pode acidentalmente vazar uma informação por algum meio. Intencional é quando há o delito em si. Já o incidente, ele é externo, ou seja, é um ataque de hacker, é uma invasão, é um sequestro ou bloqueio de dados. Então, os dois grandes riscos são você sofrer um ataque ou você sofrer uma violação interna, como eu citei. Como eu me protejo disso? Como eu mitigo o risco de uma violação? Como eu mitigo o risco de um incidente, tá? De uma invasão, por exemplo? De uma violação, por exemplo, eu mitigo o risco com um controle de segurança da informação chamado controle de acesso. Quem vai ter acesso a um determinado grupo de dados dentro da empresa, dentro de um sistema? Já no incidente que ele é externo, eu protejo com o quê? Com antivírus, com firewall, com alguns bloqueios nas aplicações, ou seja, nas tecnologias. Então, os dois grandes riscos são esses, e tem uma série de controles para violação e uma série de controles ou proteção, como a gente chama, para incidente. Que tipo de empresa está, vamos dizer, que obrigada a ter esses controles, a se preocupar com a LGPD? Veja, qualquer empresa, pequena, média, grande, pública ou privada, elas estão sujeitas, tá? Qualquer empresa dentro desse range, como eu coloquei, que trate dados pessoais, por exemplo, um médico que tem um consultório pequeno e você vai lá ser atendido por ele, pelo um plano de saúde. Quando a recepcionista coleta seu nome e seus dados, a LGPD se aplica a esse consultório, tá? Como também ao plano de saúde, como ao laboratório que você vai fazer exame, eventualmente um hospital.
Então, essa cadeia tratou um dado pessoal, está sujeito à lei, tanto privado como governo. Então, não tem uma distinção, empresa A ou empresa B, toda, da padaria à multinacional. E falando em multinacional, as empresas estrangeiras que estiverem no Brasil tratando dados de pessoas no território brasileiro, ela está sujeita à lei. Ótimo. João, e quais são as implicações que uma empresa, independente do tamanho dela, mas que manipule ou que acesse dados pessoais, quais são as implicações legais em não observar essa lei? Veja, em termos de implicação legal, existe multa de 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões de reais por incidente esse de vazamento, por exemplo, tá? Se você cometer 10 incidentes de vazamento, você está sujeito a essas multas, ok? A questão da dosimetria da multa, se vai ser 40 milhões, se vai ser 1 milhão, se vai ser 10 mil reais, varia muito. Varia em função de quê? Varia em função do nível de proteção que você construiu na sua empresa. Uma outra coisa também que está na lei, você pode ser advertido, tá? Tem uma advertência por escrito da Agência Nacional de Proteção de Dados, do governo, tá certo? Você pode sofrer interrupção no uso do seu banco de dados, onde aquela informação foi vazada, e aí muitas vezes você pode parar a operação de uma empresa. Existe uma série de multas, as dosimetrias ainda não estão dimensionadas ou calculadas, podemos dizer assim, no Brasil. Mas o que eu gosto muito de dizer aos empresários é o seguinte: não pague para ver, comece, se organize, porque a dosimetria da multa, o tamanho da multa, ou muitas vezes o tamanho da advertência, vai ser proporcional ao que você investiu, ao que você construiu de processos para a proteção do dado. Não significa dizer que você protegendo um dado com tecnologia XPTO ou processos, você vai evitar uma invasão ou uma violação, como eu coloquei. Mas significa dizer que você fez alguma coisa para proteger aquela informação, aquele dado pessoal. E você falou há pouco que a lei ela poderia entrar em vigor agora, né, em agosto, quando nós estamos gravando essa entrevista, ou ela pode ser em maio. E se ela for para maio, os empresários que ainda não começaram a se organizar para cumprir essa legislação, o que é que você diria a eles? O que é que você poderia recomendá-los? Numa situação que ela entre em maio ou numa situação que ela entre amanhã, por exemplo, o empresário tem que se preparar. Se ela entrar em maio, o que é que acontece? O empresário ele ganhou o fôlego, uma folga, para começar a trabalhar na implementação ou na adequação dessa lei. O trabalho que é para adequar a lei não é um projeto, isso é uma jornada e nunca mais vai ter fim, sempre tem que ter controle. E isso não se faz em 60 dias, em 90 dias, em 30 dias. Isso leva, na média, aproximadamente 10 meses, um ano, depende do tamanho da empresa. Empresas menores, talvez 6 meses, 7 meses. Empresas maiores, eu tenho visto no mercado brasileiro nessa faixa. Mas comece a se preparar. Infelizmente, no Brasil, uma estatística da Serasa, agora recente, ela informa que 83% das empresas no Brasil ainda não estão prontas. Então, 17% já iniciaram. Quem é que está nesse bolo, vamos dizer assim, 17%? Banco, seguradora, telecomunicação. Mas o restante das empresas estão começando. Umas já tinham alocado verba para a jornada, outras não, outras estão tentando entender o que é isso e como é que ela vai fazer. Eu mesmo estou trabalhando em muitas empresas ainda no assessment, no levantamento, para mostrar. Uma das coisas que você tem que entender é como é que eu estou em termos de dados pessoais dentro da empresa. Eu tenho quantos?
Em que sistema? Estão guardados aonde? De que forma? Como é que eu manipulo? Então, tem todos esses aspectos, tá? E é bom observar, né, João, quando a gente fala de dados pessoais, que praticamente todas as empresas elas são alcançadas com a lei, porque os dados dos funcionários são dados Sim, pessoais. sim. Dos funcionários e muitas vezes dos filhos dos funcionários. Você tem convênio com plano médico, eventualmente você dá algum benefício, alguma coisa para funcionário e para filho de funcionário. E quando você trabalha com criança, é um dos itens da lei que mais requer cuidado, tá? É vazamento de dado pessoal de criança. Por exemplo, para escolas, para alguns benefícios que uma empresa dá. Então, não é só funcionário, você tem cliente e você tem fornecedores, eventualmente, não todos. Tá? Agora, João, a gente vê que essa questão dessa legislação de proteção de dados, ele é um movimento mundial. Aí eu Sim. fico aqui me questionando por que o Brasil, nesse momento, ele está buscando essa implantação. Como é que você vê isso? Quais seriam essas motivações que o país tem hoje para estar buscando implementar essa lei? Existem, ao meu ver, dois grandes pontos de implementação. Primeiro, aumentar a proteção do consumidor com relação ao uso dos dados deles, tá certo? Por exemplo, hoje a gente chega, qualquer um de nós chega hoje, atualmente, vai ali na esquina, na farmácia, vai comprar um remédio, um colírio para os olhos. A primeira coisa que a farmácia pede, qual é o seu CPF? O que é que esse cara está fazendo com o meu CPF? Eu estou comprando um colírio, pô. O que é que esse cara está fazendo com esse dado? Esse dado vai para onde? Lá está meu nome, minha data de nascimento, uma série de informações. Então, essa lei, ela, no mundo todo, e especialmente também no Brasil, ela veio fortalecer o controle e a proteção dos usuários brasileiros. Eu diria que ela é um complemento ou ela vai empoderar, não gosto muito dessa palavra, mas ela vai empoderar o quê? A lei do consumidor, que foi uma lei que no Brasil pegou. Então, a LGPD, ela vem a reboque da lei de proteção do direito do consumidor, ou seja, está empoderando mais ainda o consumidor. Lá fora isso já existe. Tá? E o segundo aspecto é que em transações internacionais começa já a sofrer, o Brasil já começa a sofrer algumas sanções e limitações por não ter a lei em vigor ainda, porque nos Estados Unidos você tem lei, na Europa você tem lei, na maioria dos países você tem lei, nacionais ou estaduais dentro dos países, e o país que não trabalha com a lei, que não tem sua própria legislação da proteção de dados, ele é mal visto na comunidade do comércio mundial. E isso pode começar a pegar. O Brasil já tem sentido algumas penalidades em algumas transações, sejam de empresas públicas ou de empresas privadas. Se você tem uma pretensão ou se você tem uma relação bem estruturada com o seu cliente, com o seu consumidor, você tem que ter uma preocupação imediata com a aplicação dessa lei. E se você Sim. também tem pretensões de vender, né, de ter um comércio, de estar presente no comércio internacional, a lei, a aplicação da lei, a implementação da lei na sua empresa também se torna urgente. Sim, porque você não pode, por exemplo, não é permitido na Europa você vender alguma coisa se você não estiver atendendo a GDPR, que é a LGPD deles, por exemplo. Então, isso já é uma limitação comercial. Você não pode tratar o dado de um estrangeiro num país de origem dele se você não atende à legislação do cara, ou se você, do país, ou se você não tem no seu país uma lei que faça o intercâmbio de proteção. Ótimo. Isso é muito importante que as pessoas entendam, porque a discussão, e às vezes eu vejo isso muito sendo levado para o campo do direito, os escritórios
de advocacia discutindo que muitas empresas elas não teriam que estar seguindo essa aplicação, isso está muito mais relacionado a empresas de telemarketing, a empresas de plano de saúde, empresas que tratam de saúde como um todo. E, para mim, está ficando muito claro isso aqui, entendeu, João? Que toda e qualquer empresa está sujeita às implicações dessa lei. Agora, a grande questão é, eu vou ter o mesmo controle de uma empresa de 1.000 funcionários com uma empresa que tem 3, 4 funcionários? O exemplo da clínica do médico lá, do consultório do médico que eu falei. Não, é óbvio. Eu vou ter que ter um controle mais simples, um processo mais simples. Cada caso é um caso, mas todas as empresas que manipulam os dados estão sujeitas à lei. Agora, a forma de controlar. Muitas empresas, por exemplo, não têm um controle informatizado, está em papel. E a LGPD, ela se aplica à informação ou dado pessoal que esteja tanto no mundo eletrônico como em papel. Então, você vai num consultório, o médico tem lá a sua ficha, eventualmente ele tem no computador, eventualmente ele só tem no papel, tipo um Cardex da vida, alguma coisa parecida. Essa informação, como é que ele vai proteger fisicamente esse arquivo? Ele tem que ter um processo mínimo, nada muito rebuscado, mas ele tem que proteger aquele seu dado que está em papel dentro da clínica dele. A lei ela é muito clara no seguinte: como é que você coleta a informação? Todas as empresas, como é que você coleta? Como é que você processa? Como você manipula, para onde envia? Como é que você guarda? Como é que você... durante quanto tempo você guarda? Como é que você descarta? O usuário agora tem direito de saber toda essa cadeia. Por que estão coletando meu dado? Vai durar quanto tempo aí dentro da empresa? A retenção. Está fazendo o que com o meu nome, com meus dados? Está mandando para quem? Dou um exemplo. Um plano de saúde. Ele coleta dados seus, de sua família. Ele envia, eventualmente, para onde? Para a Agência Nacional de Saúde. Quando é uma seguradora médica, ela envia para a SUSEP. Então, a empresa que coleta o dado, ela é a controladora, mas, eventualmente, ela distribui para se processar algum serviço, ofertar algum serviço. Então, existe também a figura dos operadores, e são corresponsáveis, os controladores e os operadores. Você é um profissional que já tem uma larga experiência. Eu queria que você me fizesse agora um recorte de como é que você enxerga, ou se você tem dados aí, que pudesse nos dizer como é que as empresas aqui do Nordeste têm encarado essas questões de proteção de dados, e você até mesmo fazer um comparativo mais com os centros mais desenvolvidos do país, as regiões lá do Sul, Sudeste, e faça aí um panorama. No Nordeste, eu diria que está na casa dos 90%, ou um pouco mais, 95%. Agora, tem todo tipo de situação. Empresas que já começaram, já estão fazendo acesso, levantamento. Algumas já fizeram levantamentos e estão contratando com a gente implantação já, independente se vai começar em agosto, se vai começar em maio do ano que vem. Tem muita gente também que está tentando entender o que é esse negócio, alguns pagando para ver, ou seja, tem todo tipo de situação. Tá? No Nordeste é um pouco mais gritante. E eu tenho encontrado muito empresário que me pergunta, tá aí, Soriano, o que é que eu ganho com isso? Tá? O que é que eu ganho implantando a LGPD ou ficar aderente, como você chama? Eu diria que tem 5 aspectos principais, tá certo? Você tem, primeiro, a otimização e a organização. Esse é o momento de você organizar e otimizar o uso de dados. O que é que está rodando de dados na minha empresa? O que é que eu estou fazendo com esses dados? Eu estou com os dados corretos? Eu preciso desses dados? Esse é um excelente momento para ver. E a lei
e o processo de consultoria para implementar isso, rever isso. O segundo ponto é a conscientização. A implementação da LGPD não é tecnologia só, não é processo e também não só é lei. Ela é um conjunto de coisas, é uma coisa muito multidisciplinar. E quando você tem coisas multidisciplinares dentro da empresa, requerem cultura. Então, isso é um movimento que tem que ter conscientização, treinamento massivo e durante um longo tempo para criar a cultura de proteção de dados. O terceiro aspecto é o seguinte, você constrói, na realidade, com a LGPD, constrói relações mais transparentes com seus clientes e funcionários e fornecedores, que isso é uma das coisas principais na lei. A quarto ponto é a valorização da diminuição do risco e do controle cibernético. Você tem que usar um pouco de tecnologia, dependendo do seu tamanho e da complexidade que você tem na empresa, para proteger dados, tá certo? Então, você começa a mitigar riscos cibernéticos. E o último ponto, o quinto ponto, é você está começando a dar um passo na transformação digital. As empresas, cada vez mais, estão usando o meio digital para fazer negócio, para atender lei, para pagar imposto, para receber, para comprar, logística, todas as operações. Por exemplo, automação de processos industriais, automação de processos administrativos. Então, isso é transformação digital, robotização de processos, isso é transformação digital. Então, eu diria que a lei e tudo que está em volta dela atende esses aspectos, tá? Mais uma vez, em pequenas, médias ou grandes empresas, cada um no seu grau, cada um no seu tamanho, cada um tem, digamos assim, o tamanho do seu sapato, mas todos têm que calçar o sapato. A gente está chegando aqui ao final e eu queria tirar uma dúvida, até uma dúvida minha, meio pessoal aqui. Para a gente implantar a LGPD, necessariamente eu preciso de uma assessoria jurídica ou eu posso fazer isso sem necessariamente ter essa assessoria? Você pode fazer sem a assessoria jurídica, pelo menos na fase de levantamento. Na fase de implantação, eventualmente você pode precisar. Por quê? Você vai levantar os dados que tem na sua empresa e você vai fazer esses dados que você manipula, que você guarda, que você expurga. Você vai fazer o quê? Você vai fazer aquilo que a gente chama de enquadramento legal. Muito bem. Eu estou usando, por exemplo, eu estou usando uma determinada informação, João Soriano de Souza, a religião dele é católica. Isso é um dado sensível. Primeira coisa que tem que se perguntar é: você está fazendo o que com essa informação que eu sou católico? Se você não tiver direito a usar essa informação que eu sou católico, você não precisa estar lá dentro. Então, o enquadramento legal é isso. O enquadramento legal é: você tem direito legal na sua prestação de serviço a usar aquela informação. Isso é um ponto. Se você não tem direito legal, mas precisa da informação para fazer um processamento, um outro serviço, você tem que pedir consentimento ao usuário, ao titular, tá certo? Agora, na implementação, depois que eu descobri os dados que eu manipulo, que eu processo, que eu armazeno, eu tenho que criar documentos onde eu digo o seguinte: aquele dado do fornecedor tal, onde tem a informação que ele é católico, eu estou usando para fazer isso. Você tem que registrar ou fazer aquilo que nós chamamos do DPIA, que é o Data Protection Assessment, o Impact Assessment, ou seja, é um relatório de impacto. A agência, ela vai chegar aí, vai dizer o seguinte: tá bom, quais são as informações que você processa pessoais? Está lá a lista que a consultoria levantou, nós levantamos em conjunto. Tá bom. O que é que você faz com essas informações? Você tem que ter esse relatório para se defender, numa fiscalização. Se houver uma violação ou se houver um incidente, o que é que vai acontecer? Você vai ter que se defender.
A primeira linha de defesa é esse relatório que diz, olha, eu estou aqui, eu manipulava essa informação, informei o grau de risco dessa informação vazar, eu vou comunicar, já comuniquei ao usuário, comuniquei à agência nacional e agora eu vou fazer a defesa. Porque quando há um vazamento de informação, por exemplo, de um dado pessoal, a empresa é obrigada a informar de imediato a duas pessoas, ao dono do dado titular e à agência. No Brasil, ainda não se tem um prazo, só quando a agência entrar em vigor, vai se dar um prazo para responder. Na Europa, a empresa tem, em média, 15 dias. Alguns países estão dando 72 horas para responder. Ou seja, tá, vazou. Você comunicou a mim e comunicou ao usuário. Por que vazou? Esse dado você fazia o que com ele? Tem que estar lá no seu relatório de processamento daquele dado. João, muitíssimo obrigado, certo? Assim, Nada, o assunto o assunto é extenso, a gente conversaria aqui muito mais para poder elucidar, né? Com certeza. Bem, gente, esse foi João Soriano falando aí sobre a LGPD e as suas implicações legais e práticas no dia a dia da empresa. Espero ter contribuído aí para tirar algumas dúvidas, elucidar alguns questionamentos e espero contar com vocês aqui nas nossas próximas entrevistas. Boa noite, pessoal. Muito obrigado e pela paciência e me ouvir.